Ora bem, aqui vamos falar de algumas ferramentas para perceber a linguagem natural e para, claro. Essencialmente, com alguma dedicação extra para o português, como se esperar. E em relação a isso, tenho aqui um disclaimer, que é ferramentas que vou falar, vou-me restringir àquelas que estão envolvidas cá, comigo, por João, pelo Nuno, por outros, portanto, dedicada ao português e envolvidas cá no projeto da. Claro que algumas delas dependem das bibliotecas feitas fora, mas vou referir a isso. Para começar, se nós queremos processar texto, é provável que a primeira coisa que queiramos fazer é decidir em que língua é que está escrito o texto. Podemos aplicar a ferramenta apropriada, certo? Para identificar a língua, em Perl temos basicamente duas hipóteses. Uma é este módulo Lingual Identify, que foi iniciado pelo José Carlos, que vocês devem conhecer, e que detecta um grande conjunto de línguas. Até a interpretação em Perl, pura, que usa um conjunto de métodos, baseado em prefixos, sufixos, trigramas de caracteres e por aí fora, para detectar a língua. Tem um problema que não é suficientemente versátil neste momento ainda para detectar variantes. Por exemplo, se puserem as línguas dos Balcãs, e ele é capaz de as confundir. Eu agora neste momento não fechei dizer de cor quais são as que estão realmente luta, mas há ali 2 ou 3 línguas que são muito parecidas e que é muito difícil, de uma forma linear, detectar. Em princípio, se não forem uma dessas línguas que tem uma parecência muito grande com outra língua, é muito fácil de adicionar suporte a novas línguas, portanto, para isso arranjar um texto nessa língua e treinar o conhecedor. Portanto, ele funciona de uma maneira muito simples. Portanto, tenho uma função LangOff, vocês me passam uma string com o texto, ele retorna como resultado a língua mais provável. Se vocês tiverem interesse, podem, por exemplo, obter também a probabilidade daquela língua. Ele dá-vos o mais provável, mas dá também a probabilidade associada, vocês têm uma noção de certeza. Também é possível, eu estou aqui a API toda, obter uma hash com as línguas e a respectiva confiança para cada língua. Podem usar o LangOff como string, o LangOff file para um ficheiro, e ele está, neste momento, mas já tem comportado, se tiverem um ficheiro grande e ele analisa só um conjunto de linhas inicial, não é o ficheiro todo. Se vocês tiverem um ficheiro, como por exemplo os textos do Gutenberg, que tem um calçanho e uma fonte sempre em inglês, e o texto do meio que está numa língua diferente, vocês podem dizer, avança 1000 linhas e depois analisa o texto que estiver lá. Okay? Ele vai fazer uma pesquisa daquele bloco de texto e analisar aquele bloco de texto. E podem, por exemplo, dizer quais são as línguas que vocês querem que ele analise. Portanto, restringir basicamente a pesquisa. Se o vosso texto poderá ter alguma dúvida com outras línguas que não sejam aquelas, vocês restringindo e ele garante que dá uma resposta daquelas línguas. Então, esta é uma alternativa. A outra alternativa é usar uma biblioteca que foi desenvolvida no Chromium, pelo projeto Chromium, chamada Compact Language Detector, CLD, que é uma documentação em C++ e uma detecção de língua. Basicamente é usada por muitas das ferramentas do Google quando vocês escrevem alguma coisa e ele detecta a língua. Okay? Neste momento, portanto, o código C++ foi extraído do Chromium por alguém, no modelo. E neste momento ainda não existe um DGZ oficial daquele código como detector de língua. Bem no Chromium, mas como standalone, a biblioteca standalone não existe. Portanto, o módulo Perl que foi desenvolvido inclui esse código C para que seja mais fácil de instalar. Em vez de dizer, olha, ao repositório git das quantas, faz download, instala e por aí fora, nós configuramos tudo e instalamos. Suporta muitas línguas, não toda aquela toda, que é praticamente todas, inclui coisas como o Lincoln, o Pig Latin e outras línguas que não são realmente faladas, que podem ser técnicas. Depois, a interface é bastante simples, basicamente tem uma função Identify, vocês me passam um texto e ele retorna a língua em causa.
Depois há um conjunto de defeitos, como por exemplo se é texto ou se é HTML, qual é o domínio onde vocês foram buscar aquela página, pode servir de pista para ele detectar qual é a língua, podem fazer outras coisas desse género, tentar restringir o algoritmo de adivinha. Neste momento, a interface está completa, até a tela 4 deixa de funcionar, mas à medida que houver pessoas a utilizar e que não recomendo, as coisas vão aparecer. Portanto, em princípio, com um destes dois, vocês conseguem detectar línguas. O passo seguinte na pilha de perspectiva natural, tipicamente, é vocês pegarem no texto e segmentarem e atomizar o texto. O que isto significa? Basicamente, pegar no texto, dividir em frases, e depois pegar as frases, dividir em palavras ou em átomos. Okay? Não é uma coisa tão fácil, tão trivial como pode parecer. Pensem basicamente em abreviaturas, URLs, e-mails e por aí fora, e veem que a coisa não é tão simples quanto isso. Existe uma aplicação língua PT, um módulo língua PTTL, no caso, que faz uma otimização aceitável para a língua portuguesa, isso é muito interessante também, e que tem alguns hacks para suportar línguas como o francês ou o inglês mais ou menos bem. Portanto, não 100%, mas vai ter noção do que é o apóstrofe F possessivo, sabe que o francês tem algumas publicações de algumas palavras e assim umas coisas. Portanto, para usar, é bastante simples, e o uso de módulo tem a função otimiza que dá a lista de átomos e a função de frases que dá a lista de frases. Okay? Ambos funcionam com base em texto. As funções também têm versões inglesas da. Portanto, tem uma versão inglesa de cada função, mas vão ser a portuguesa. Alternativa. Ou uma alternativa. Usar o Lingua Freeling 3, que mais uma vez é uma interface da biblioteca, C++, chamada Freeling, desenvolvida em Espanha por um padrão. Tem suporte neste momento para aquelas línguas, mas portanto, é uma biblioteca completamente genérica, vocês adicionam os que quiserem, e que não faz só segmentação e otimização, faz coisas bem interessantes, como vai ver a seguir. E então, neste caso, vocês podem obter um conjunto de tokens e depois, usando uma rede de tokens dos átomos, obter uma sequência de frases, em cada frase é uma sequência de átomos. Okay? Basicamente, isto funciona a dois níveis. O primeiro nível divide em palavras ou em itens. O segundo item pega, o segundo patamar, pega nesses itens e agrupa-os em frases. Okay? Já agora, o FL3 é uma abreviatura para a língua Freeling 3. Não posso colocar a língua que agora é usar. Depois também podem, só para mostrar, portanto, não colocar a língua por omissão e quando quiserem usar, passam ali a língua que querem e eu ajo de acordo com o que. Depois, para o passo seguinte, já temos frases, já temos palavras. Tipicamente queremos agora olhar para as palavras e perceber o que é que elas são. Okay? Então, coisas como sendo substantivo, sendo adjetivo, sendo feminino, sendo masculino, ok? Então, uma das hipóteses é usar as línguas da Spell, que é uma versão do eSpell, podem conhecer como correção ortográfica, que foi alterado para suportar informação morfológica e fazer alguma análise morfológica. Portanto, funciona com dicionários à la eSpell, para fechar texto com informação, e existem dicionários para aquelas línguas, pelo menos português, espanhol, latim, inglês e francês, alguns com mais qualidade que outros, claro. E, mais uma vez, embora seja uma biblioteca C, esta é incluída no código, portanto, se instalarem o módulo, ele instala tudo necessário. Uma coisa importante é que não faz a averiguação. Portanto, se vocês dizerem a palavra pode, portanto, pode ser do verbo podar, do verbo poder, ele vai dar as hipóteses todas, porque não consegue desambiguar. Okay? Exemplo, portanto, usam o Introdução Spell, criam um dicionário novo, como um dicionário que querem, podem pedir a lista de radicais ou de lemas daquela palavra, portanto, quais são as possíveis análises que vocês têm daquela palavra, portanto,
como estava a dizer, pode, ou se tiver poder para usar. Podem pedir quais são as propriedades de determinada palavra, então ele vai dar-vos um array com tabelas de Ascii, cada uma delas com propriedades da palavra, por exemplo, gatinha pode ser gatinhar em determinado tempo, como coloquei aqui tudo, pode ser gatinhar outra vez outro tempo, ou pode ser o gato de motivo feminino. Okay? Então eu dar-vos as várias análises que aquela palavra pode ter de acordo com o texto. Ou então podem fazer o contrário, que é dar o radical ou o lema e pedir-lhe qual é a lista das palavras que ele consegue gerar a partir desse radical. Se não quiserem usar a língua JSPL, ou se quiserem suporte com outras línguas, poderão usar mais uma vez o Lingua Freeling 3, que eu já tinha dito, mas que, no caso da análise morfológica, pode fazer detecção de locuções, nomes próprios, entidades, etc. Ou seja, pode pegar, por exemplo, tem um texto qualquer que fala do Cavaco Silva, pega do Cavaco Silva e agrupa e deixa tudo a um nome. Okay? Se vocês tiverem locais, se tiverem, por exemplo, uma altura passei a licença de GPL ao morfológico e o Free Software Foundation, eu pego daquilo e sabe que aquilo é um nome. Okay? Então você desamiguar e sabe que, embora o Free seja um adjetivo, faz parte de um nome maior e, portanto, diz que o nome é aquilo. Portanto, tínhamos de passar pelos dois passos anteriores, já tínhamos passado, pela organização e pela divisão em frases, mas podemos agora dizer, olha, analisa-me aquela frase, e ele vai responder essa mesma frase, mas com informação morfológica associada. E então, para cada palavra, portanto, synthesis é uma lista de frases, vou à primeira frase, e falta aqui ir à primeira palavra, posso pedir a análise. Está completo, deve faltar algum ponto. Portanto, estamos aqui a falar de uma rede de objetos, vocês podem andar por ali a correr os objetos como bem entenderem. Mas basicamente, cada palavra do texto que se passar inicialmente passa a ter associada uma lista de análises possíveis. Também não faz desambiguação. Mas se quiserem desambiguação, o Freeling 3 também pode fazer. Tem dois algoritmos standard implementados, um baseado em cadeias de Markov e outro conhecido na área como Relax, que, dado aquela sequência de análises, consegue escolher quais são as análises mais prováveis naquela sequência. Portanto, o algoritmo é o mesmo até onde estávamos, portanto, dividir em tocas, dividir em frases, analisar, e agora pegando as frases analisadas e desambiguá-las para a categoria análise morfológica correta. Portanto, de cima com cadeias Markov, o de baixo com Relax. Podemos ainda, se tiverem interesse, e isto talvez não seja tão interessante, pelo menos sem explicar o que é um par de dependências, basicamente pegar na frase, que já está etiquetada com o que é cada palavra e que são da categoria, e agora colocar relações entre as frases. Por exemplo, se você tem uma frase que diz o João come batatas, e ele vai dizer que o funtor principal é a batata, que quem é o ator, que é o João, que é que ele come batata. Portanto, cria ali uma árvore mais ou menos semântica do que é a frase. Okay? Portanto, se vocês querem ir ao nível mais alto possível de análise semântica, possivelmente vão querer fazer parte de dependências. Portanto, funciona para algumas das línguas, portanto, nem todas têm suporte para as dependências, e, mais uma vez, acaba por ser apenas mais um nível no nossa sequência de atividades. Okay? Portanto, analisar, etiquetar, fazer parte. Agora, deixando de propaganda dos módulos, olhando para uma aplicação concreta, imaginem que vocês querem fazer um NLGrep. Portanto, sabem o que é o grep, não é? Agora, em vez de lhe passar a regular, querem lhe passar uma expressão de propriedades morfológicas. Por exemplo, quero uma forma de verbo ser seguida do substantivo. Portanto, uma coisa como é burro ou ser comilão, coisas desse género. Ok? Por exemplo, coisas desse género. Quero percorrer aquele texto, quero procurar
o lema ser adjetivo, uma conjunção, outro adjetivo. Aqui ele vai procurar sequências que façam match àquele padrão. Portanto, temos formas de verbo ser, adjetivos, conjunção e adjetivos. Okay? Como é que isto se faz? Então, basicamente, claro, este código está cortado em muitos aspectos, não está aqui completo, mas está a parte mais interessante. Portanto, corremos o texto todo, para cada parágrafo, estamos a fazer delinear os parágrafos com linha em branco, portanto, como o default table separator do Perl. Não com o default, não, com o vazio, com a ren. E portanto, o que vamos aqui fazer? Estou a utilizar o texto, dividir em frases, analisar morfologicamente e depois a VRM está outra vez a ambiguar. Portanto, agora o que é que temos neste ponto? Depois disto tudo. Temos a nossa lista de frases, em cada frase é uma lista de palavras, em cada palavra tem associada a análise morfológica. E agora, basicamente, o que vou fazer é, para cada frase, ver se ele faz match àquele padrão que eu escrevi. Portanto, basicamente, enquanto eu tiver palavras, vou ver se no início das palavras encontro o meu query. Se sim, mostro. Se não, tiro a palavra do início e guardo para a frente. Okay? Agora, a parte interessante está, evidentemente, ali no match, que faz a comparação. E o match já por ser uma sequência de ifs, que podia ser feito agora com o novo given. Basicamente, o que vamos fazer? Por cada uma das palavras, se o query for um underscore, neste caso é o wildcard que nós temos, ignora, tem uma palavra qualquer. Se for qualquer coisa que comece por igual, então estou à espera daquela palavra concreta, então passa à frente, a não ser que seja a palavra exatamente igual àquilo que está puro, portanto, LC form é a forma do lowercase daquela palavra. Se tiver a procurar problema, que é o caso do til, então vamos comparar com o lema da palavra. Finalmente, se não estás a procurar por nenhuma daquelas, já que estás a procurar por etiqueta morfológica, então vamos tentar encontrar no início da etiqueta morfológica o que procuramos. Portanto, basicamente, acaba por ser olhar simplesmente para a nossa estrutura de dados que tem informação morfológica da palavra e ver se ela responde àquilo que nós queremos ou não. E, finalmente, os formatos basicamente mostram a frase que estou a encontrar. Portanto, junto as várias formas da palavra. Estava a mostrar que consegue-se fazer a aplicação facilmente, rapidamente. Ok, outras ferramentas que temos para processar português e não só. Temos o Lingua Freeling 3 Utils, basicamente é um conjunto de ferramentas de utilidades implementadas por cima do Lingua Freeling 3, como o cálculo de anagramas, a análise morfológica direta na linha de comando, quando eles dizem uma palavra e ele diz uma ação sobre ela, o NLGrep que já vimos, e aí fora. Depois temos, para quem usar e trabalhar com tradução, o CLTMX, que é uma ferramenta para manusear memórias de tradução. Memórias de tradução, que é um HTML específico, um esquema definido standard, que é usado em contextos de tradução automática e tradução de computador, e este módulo ajuda a lidar com essa ferramenta, com esses cheiros. Depois temos o Linguana Tools, que é usado para pegar em textos e respectivas traduções e fazer um alinhamento e extração de informação a partir desse pacto. Portanto, basicamente, se vocês têm um documento e a sua tradução, vocês conseguem, por métodos estatísticos, encontrar relações entre palavras e entre objetos em cada um dos textos. Portanto, este módulo serve para esse tipo de tarefas. Portanto, a terminologia, dicionários bilíngues e coisas do género. Depois tem um bibliotesaurus para lidar com ontologias ou com tesauri. Portanto, vocês souberem que uma ontologia, portanto, uma árvore semântica ou base de relações semânticas, teoricamente, pelo menos, o bibliotesaurus permite-vos calcular algumas coisas facilmente por cima desses objetos. Okay? Depois, temos um Lingua PT Proper Names que ajuda a
reconhecer e extrair nomes próprios a partir do texto português. Portanto, ele consegue. Tem uma lista relativamente grande de nomes e consegue saber se o nome é nome próprio, se totalmente é apelido, se é um nome que é misto e, portanto, está ali no meio. E é funcionante. Está a precisar de. Este molde em particular está a precisar de umas melhorias. Depois temos o text anagram, cálculo anagramas de caracteres. Portanto, basicamente vocês dizem quero anagramas de caracteres de 3 caracteres e vai dividir o texto todo numa janela de 3 caracteres e vai contar quantas vezes é que cada conjunto de 3 caracteres ocorre. Isto é útil, por exemplo, para a detecção de língua. E depois temos um text word grande que faz a mesma coisa, mas em vez de ser para caracteres, para palavras. Calcula anagramas em relação a palavras e não caracteres. E é tudo. Questões? Já que ele. Bem, eu digo detecção automática dos nomes, como se diz, das palavras. Qual é a eficiência, qual é a. Desculpa. Mas qual? Detectar que Free Software Foundation é um nome ou que. Isso anda nos 90 e qualquer coisa por cento. E isso é para português ou para inglês ou para. Tem para aquelas línguas que ele suporta: russo, inglês, português, espanhol, galego, catalão, italiano e pouco mais. Eu queria já arranjar uma vítima para tratar do alemão. Mas. Tem os chineses, não sei se suportará. Embora ele suporte o Unicode, não me parece. Está tudo. Para pegares no nosso texto em português, quebrares em palavras portuguesas e acrescentares a um sistema de pesquisa, o TextSearch, por exemplo, utilizarias, por exemplo, o link com o tokenizer para obter as strings e atiravas isso dentro do. Por exemplo, sim. Embora o freelink seja um bocado overkill para isso. Concordo. A alternativa seria o módulo PTP lá em base. Basta esse? Faz-te isso. Para o português, pelo menos, faz-te muito bem. Chega, não é possível para Sim, fazer. sim. Para frente das chegas. E como é que sugeres pela questão de caracteres acentuados? As pessoas normalmente não põem os caracteres acentuados quando estão a pesquisar, mas estão para isso. E era interessante que eu continuasse a fazer mates. O que eu tenho que fazer até agora é retirar os caracteres acentuados, mas não há nenhuma alternativa, que sabe a pena. E há algum modo que faça isso sem ser o anacento, ou como é que se chama? Que eu saiba, não. Ok. E o que eu posso fazer nesses casos, posso fazer isso, quer para os acentos, quer para erros ortográficos, é para calcular near misses. É que desculpa? Calcular near misses, não é? Portanto, palavras aproximadas. Sim. O calcular a Mas distância. não existe o equivalente ao Soundex para português, não sabe? Não sei. O Soundex não faço ideia. Embora o Soundex também para o inglês não funcione como devia funcionar. A ideia era muito interessante, mas. Tá, obrigado. Nada. És tu. Mas há uma questão.